Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Êxodo e vamos falar sobre o capítulo 9. Já falamos do capítulo 1 até o 8, se você não acompanhou os outros vídeos, depois procure aqui no canal Motivação Rema. Hoje vamos falar sobre o capítulo 9. Eu quero ler aqui já, nesse capítulo, a gente vai falar de três pragas, e eu quero ler já sobre a primeira aqui, do versículo 1 até o versículo 7, eu vou ler agora e eu volto para te falar algumas coisas, tá bom? Vamos lá então. Essa quinta praga, ela é a morte dos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diga, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusardes, deixá-los ir, e ainda o retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Veja, a mão do Senhor viria contra o gado do campo, não é? Sobre cavalos, jumentos, camelos e assim por diante. Versículo 4. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Novamente aquela distinção, lembra que a gente falou no vídeo anterior? E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E veja que interessante, versículo 7. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um, mas o coração de Faraó se obstinou e não deixou ir o povo. O Egito aqui ele vai ter uma baixa violenta na economia, pessoal, porque os animais eles faziam parte, né, da grande economia do Egito e, além de tudo, as pessoas vão ser feridas, né, de maneira religiosa, no seu ego, porque, na verdade, os egípcios eles adoravam muitos deuses que eram representados por figuras de animais. Por exemplo, eu anotei aqui dois, se você puder anotar aí, anote. O deus Ptah, P-T-A-H. Ele era o deus da criação e era representado pelo touro vivo, veja só. E além disso, tem uma deusa que é considerada uma deusa mãe, chamada Hathor, que é H-A-T-H-O-R. Essa deusa mãe, ela tinha, né, na sua representação, cabeça de vaca ou fêmea com feições de vaca. Veja só, então vai ser um impacto violento para os egípcios. E mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, aquilo que Deus falou que iria acontecer, o faraó ainda fala, olha, vá lá e vê se não aconteceu nada mesmo com o gado dos israelitas, vai lá. E aí constatam para ele que nada realmente aconteceu. A diferença entre aqueles que serviam a Deus, aqueles que eram povo de Deus, povo escolhido de Deus, e aqueles que queriam viver segundo seus prazeres, segundo as suas vontades, segundo aquilo que acreditavam, que os afastavam até mesmo de Deus. Eu vou continuar lendo aqui, pessoal, porque a sexta praga vai ser a praga das úlceras. Eu vou ler aqui do 8 até o 12, está escrito assim. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai mancheias de cinza do forno, tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés as espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Veja só, pessoal, mais uma praga, né? Agora é a praga das úlceras. Os homens eles vão ter úlceras na sua pele, no seu corpo. E isso aqui vai ser algo que certamente marcou muito os egípcios, porque eles adoravam muitos deuses, inclusive divindades a quem eles atribuíam a cura. Divindades que eles acreditavam que a cura era operada por essas divindades. Inclusive eles ofereciam muitos sacrifícios para essas divindades e até mesmo sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças.
em prol de cura, em prol de saúde, porque eles realmente acreditavam que a saúde perfeita vinha, a cura vinha desses determinados deuses. Eu quero te passar aqui o nome de um desses deuses, se você puder anotar aí, anote, que é Imhotep, I-M-H-O-T-E-P, Imhotep, que é o deus da medicina, era considerado o deus da medicina. Veja, as úlceras foram afrontas para esses deuses, ou no caso para esse deus e um outro que eu vou te passar agora, mas foi como se fosse afronta, porque eles que eram os deuses da cura, da ciência, da medicina, não vão impedir que as pessoas e os animais fossem alcançados por tamanhas enfermidades, né? Aí o outro deus, se você puder anotar aí, anote aí, é o Thoth, T-H-O-T-H, Thoth, que era referenciado como deus da inteligência e da ciência médica. Pegou aí? Thoth, deus da inteligência e deus da ciência médica. Vou continuar lendo aqui porque a sétima praga vai ser a praga da saraiva. Vou ler com você aqui, eu vou ler do 13 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diga: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Que coisa forte, não é? Versículo 17. Tu ainda te exaltas contra meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, cairá a saraiva, choverá fogo, né? E morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave como nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva, e eu vos deixarei ir e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: logo que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aí aqui, pessoal, deixa eu já te passar para que eu não esqueça. Se você puder anotar aí, anote aí, por favor. Os deuses que foram, de uma certa maneira, destronados aqui, foi
a deusa Nut, que é o N-U-T, que ela era considerada a deusa do céu, porque ela não vai, ela vai ser envergonhada porque ela não vai impedir que chovesse fogo e tudo fosse consumido, muitas pessoas, muitas coisas, muitos animais fossem destruídos. E além de Nut, que é a deusa do céu, tem também o deus Shu, S-H-U, que é o deus do ar e também deus do céu. Eles foram destronados, envergonhados com essa praga. Mas eu gostaria, pessoal, de trazer aqui para você o seguinte, como uma palavra rema mesmo. O faraó, ele, quando estava em aperto, falava para o Moisés, não é? Moisés, vai lá, poxa, ora a Deus para cessar isso, que isso acabe, Moisés. Aí o Moisés orava, aquilo cessava e ele endureceu o seu coração de novo. É muito interessante isso, pessoal, porque ao longo da minha caminhada, né, ao longo da sua caminhada também, você pode ter visto pessoas que em momentos de aperto, elas se apegam em Deus. E não está errado. Elas têm que se apegar em Deus mesmo, têm que se aproximar de Deus mesmo, têm que buscar socorro, salvação em Deus mesmo. Mas quando a situação é resolvida, elas se afastam, viram as costas para Deus, não consideram aquilo que Ele fala mais. Às vezes a pessoa estava desempregada e Deus abençoa ela, responde uma oração, abre uma porta, libera uma causa na justiça e ela não honra a palavra dele. Então eu queria trazer isso para você, que você não seja essa pessoa que quando está tudo ruim você chega para Deus, mas quando as coisas melhoram você finge que nem conhece a Deus, finge que Deus não falou com você. E se você for uma dessas pessoas, poxa, se arrependa agora, eu vou fazer uma oração, aproveite para falar com Deus, fala, Senhor, me perdoa, porque no momento difícil o Senhor estendeu a mão para mim e quando tudo melhorou, eu virei as costas. Vamos fazer uma oração, pessoal? Eu não estou aqui para te condenar, para te julgar, mas para te ajudar, porque isso é uma palavra rema, uma palavra revelada para a sua vida. Então vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu queria pedir ao Senhor para dar o discernimento, a sabedoria para essa pessoa, para que ela enxergue se ela é uma pessoa que representa a atitude de Faraó nesse sentido, Senhor. No sentido de quando estava precisando orar, buscar, pedir alguém para orar, para interceder, receber, e aí quando recebe o agir do Senhor favorável, vira as costas. Se essa pessoa um dia foi assim, Pai, se afastou, virou as costas, ela não honrou aquilo que o Senhor queria que ela honrasse, ela hoje está se consertando contigo. E eu quero pedir que tanto essa pessoa que estava nessa situação, como essa pessoa que está firme, está diante do Senhor, eu quero pedir a Ti, fortaleça essa pessoa, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Além da salvação, que é o nosso maior bem, grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas, mas que a gente não se perca, Senhor. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Sei que essa palavra falou contigo. Se você puder, compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque vai abençoá-las. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, deixe o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!